marca de brinquedos que vocês vão adorar. E com certeza vão adorar porque foi maravilhoso fazer todo esse trabalho de pesquisa aqui e reviver muito da minha infância, e com certeza vocês também vão reviver, principalmente quem for um pouquinho mais velho, vai reviver muito da sua infância. Nós vamos falar da Manufatura de Brinquedos Estrela, mas essa empresa aí até foi uma indicação aqui de um inscrito nosso, do Antônio Furtado. Muito obrigado, Antônio, pô, legal mesmo, foi um prazer poder fazer toda essa pesquisa e retratar essa empresa aqui, até porque é uma viagem ao passado aí muito legal mesmo. Obrigado. Mas você também, caso queira fazer a sugestão de alguma empresa, é fácil. Basta entrar aqui no canal Silas Degraf e aproveita também, já se inscreva, dá o like e também ative a sinetinha das notificações para sempre estar recebendo as informações das empresas que a gente vai disponibilizando para você. Afinal de contas, o canal Silas Degraf é feito para você. Então, vai lá, manda lá a tua sugestão que a gente vai analisar com o maior prazer. E a Manufatura de Brinquedos Estrela é uma empresa que começa lá na década de 30, mais precisamente em 1937, através de um descendente de alemães, um imigrante alemão, Siegfried Adler. E ele, na época, lá comprou uma pequena fabricante de brinquedos e aí começou a Manufatura de Brinquedos Estrela. Na época, os brinquedos eram mais feitos de madeira, e também as bonecas eram feitas de pano. Ainda no final dos anos 30, Siegfried Adler já começou também a produzir as bonecas e os brinquedos já através da utilização do plástico. E aí, vindo para os anos 40, um dos grandes sucessos da época dos anos 40 foi o Pega-Varetas. E também nos anos 40, por incrível que pareça, surgiu a primeira versão do Banco Imobiliário, que foi um grande sucesso. Até hoje ainda existe o Banco Imobiliário. Já nos anos 50, aí nessa linha de produção de bonecas, aí surgiu também um outro ícone das bonecas, que era a boneca Pupi. E aí já para os anos 60 veio mais um outro nome aí que é consagrado até hoje, que são as bonecas Suzy. Mas ainda nos anos 60, quem assume o controle da Manufatura de Brinquedos Estrelas é o filho do Siegfried Adler, é o senhor Mário Adler, que com o falecimento do pai, o Mário Adler assumiu o comando da empresa e veio tocando a empresa até a década de 90. Já nos anos 70, nessa ampliação e lançamento de novos produtos, aí já surgiu também um outro grande sucesso, que eram os bonecos Falcon. E também aí já surgiu também o Autorama, né, que eram os brinquedos elétricos. E aí também na década de 70 já vieram aqueles carrinhos com controle remoto lá, também que era outro lançamento da Manufatura de Brinquedos Estrela. Já para os anos 90, continuando nesse processo de evolução, aí já começou a entrar um pouquinho de eletrônica também na fabricação dos brinquedos, aí surgiu um outro grande sucesso, que era o Gênios, né? E também, dentro dos anos 90, a empresa passou também a sofrer uma concorrência com a abertura de mercado dos brinquedos importados, principalmente dos chineses. E aí a empresa começou a se bater um pouquinho para poder vencer a concorrência, ou pelo menos enfrentar a concorrência dos brinquedos importados. E já também nessa década de 90, aí a empresa acabou sendo adquirida pelo vice-presidente dela, que era o senhor Carlos Tilquian, que assumiu o comando da empresa. O Mário Adler acabou saindo fora da empresa e o seu vice-presidente, né, o seu braço direito, acabou assumindo a empresa na busca de uma recuperação, já que ela vinha com resultados muito ruins ainda nessa década de 90. Já nos anos 2000, continuou o lançamento de novos produtos, tentando acompanhar o mercado internacional e também utilizando muito já da tecnologia, tentando colocar mais tecnologia dentro dos brinquedos, porém a situação da Estrela já começou a vir de forma mais complicada. E aí já para os anos dos anos 2010 para cá, a situação financeira e econômica da Estrela começou a piorar cada vez mais. E hoje a empresa continua aí na sua luta pela sobrevivência, na sua luta para se manter como um ícone, né, da indústria de brinquedos aqui no Brasil, já que fez tanta história desde 1937 para cá, e hoje a empresa está aí lutando para sobreviver. Mas para a gente saber como é que está a situação da empresa nesse momento, eu trouxe para vocês aqui os balanços de 2018, 2019 e 2020 e também do primeiro trimestre de 2021, para a gente saber como que está a situação da Manufatura de Brinquedos Estrela. Então, vamos aos números. E aqui estamos então com as demonstrações contábeis da Manufatura de Brinquedos Estrela S.A., referentes aos exercícios 2018, 2019, 2020 e também
do primeiro trimestre do ano de 2021. Para que a gente possa entender o que é a Estrela através dos seus números, então nós temos aqui um grupo de ativo onde tem tudo aquilo que faz parte do patrimônio da empresa, seu conjunto de bens e direitos, tudo aquilo que a empresa tem. E esse conjunto de ativo ele totalizava no ano de 2018 208.833.000 e estava disposto da seguinte maneira: 89.181.000 era o capital giro, ativo circulante, são os recursos que a empresa tem para poder se movimentar, que representava 42,7% de tudo aquilo que a empresa possuía. Sendo que no caixa ela tinha apenas R$335 mil no ano de 2018, tinha aqui um contas a receber de 67 milhões e um estoque de 20 milhões de reais. Aí ela tem aqui um realizável a longo prazo relativamente alto, né, que são impostos a recuperar na sua grande maioria. E aí no ano de 2019, esse patrimônio ele praticamente permanece estável aqui, fechando também em 205 milhões de reais. 86 milhões de capital de giro, ativo circulante, representando 41,8%. Melhora aqui um pouquinho sua posição de caixa para 2.339.000. Seu contas a receber uma pequena redução para 64 milhões e o estoque também uma pequena redução para 18 milhões de reais. Já para o ano de 2020, a empresa apresenta um crescimento em seu tamanho, indo para 244 milhões. O capital de giro melhora, vai para 127 milhões, com 52% de representatividade em relação ao total do seu ativo. O seu volume de dinheiro em caixa melhora mais um pouquinho, vai para 7 milhões e 11, 70 milhões para receber e 17 milhões de estoque. E passa a ter aqui também agora a figura do outros créditos, que são impostos a recuperar. No ano de 2021, no primeiro trimestre de 2021, fecha com ativo total de 233 milhões, sendo 116 milhões de capital de giro, 49,9%. O volume de caixa, 8.747.000, diminui um pouco aqui o seu contas a receber para 49 milhões e aumenta o seu estoque para 24 milhões de reais. Então essa aqui é a posição do capital de giro, a variação do capital de giro ao longo desses 3 exercícios e mais do primeiro trimestre de 2021. Mas não basta analisar apenas o capital de giro, claro que nós temos que também confrontá-lo com o endividamento da empresa. E aí, ao confrontar com o endividamento da empresa, vamos ter aqui o passivo circulante, dívidas de curto prazo, passivo não circulante, dívidas de longo prazo e o total do endividamento. E o total do endividamento da Estrela fechou em 2018 em 646 milhões de reais. Esse número que aparece aqui, o 309,5, é a representatividade desse endividamento em relação ao patrimônio total. Olha aqui, o patrimônio da empresa é de 208 e ela deve 646 milhões. Portanto, o endividamento ele corresponde a 309% de tudo aquilo que a empresa possui. E, consequentemente, o seu PL é negativo, o chamado passivo a descoberto, e a empresa carrega aqui um prejuízo acumulado de 477 milhões de reais. Repare também o tamanho da dívida no curto prazo, 514 milhões, e o peso pesado aqui no passivo circulante são essas outras obrigações que também, numa grande parte dessas outras obrigações, são dívidas com o fisco. Já no ano de 2019, a dívida sobe para 684 milhões de reais, passando agora a representar 332% de tudo que a empresa tem. Ela tem 205 e deve 684 e o PL negativo em 478 milhões de reais. Para 2020, a dívida sobe mais, vai para 738 milhões de reais, 603 milhões de dívidas de curto prazo, 135 de longo prazo e o PL negativo, 494 milhões de reais. E vem carregando aqui 542 milhões de prejuízos acumulados. Agora vamos comparar aqui. O tamanho da empresa, 244 milhões e a dívida, 738 milhões. E finalmente, fechando aqui o primeiro trimestre de 2021, a dívida permanece estável aqui em 737 milhões de reais, para um patrimônio total de 233 milhões de reais. E o PL vai para 503 milhões negativo, carregando um prejuízo acumulado de 552 milhões. Então, por aqui dá para ver o quanto está difícil a vida da manufatura de brinquedos Estrela. Agora vamos ver em resultado o que a empresa está conseguindo produzir de resultado. Ela faturava aqui 135 milhões em 2018,
Esse faturamento caiu em 2019 para 112, no ano de 2020 recupera, vai para 138 milhões e nos 3 primeiros meses do ano fecha em 20 milhões de reais, né? Então, se mantiver essa balada aqui de 20 milhões de reais, isso aqui vezes 4 trimestres, então projeta aqui um faturamento total de 82 milhões de reais. Então está bastante complicado aqui em termos de vendas também a manufatura de brinquedos Estrela. E o resultado que a empresa produz? 28 milhões de prejuízo em 2018, 40 milhões de prejuízo em 2019, 15 milhões de prejuízo em 2020 e agora nesses 3 primeiros meses do ano mais um prejuízo de 9 milhões 366 mil reais. Um número que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é que essa variação que está tendo, que quando a gente analisa essa DRE, eu pego aqui esse resultado operacional, que ele é composto da seguinte maneira: o que a empresa vende, menos o custo dos produtos vendidos, custo de fabricação, menos a despesa de funcionamento da empresa, sobra um resultado operacional. Quer dizer, a operação ela dá resultado, é praticamente o cálculo do EBITDA, isso aqui que eu estou mostrando para vocês, né? Só tem que excluir daqui a questão da depreciação e amortização. Então, a atividade ela gerava resultado positivo, só não se convertia em lucro por causa desse alto volume de despesa financeira aqui. Tá? No ano de 2019, esse resultado passou a ser negativo. No ano de 2020, a atividade passou a ser lucrativa de novo, né? E agora, no ano de 2021, a atividade voltou a ser negativa. Então, está tendo essa variação aqui entre geração de caixa. Tem anos que consegue gerar caixa atividade e tem anos que não consegue gerar caixa atividade. Independente disso, então deu para perceber aqui o quanto está difícil a vida da manufatura de brinquedos Estrela, que continua aí na sua luta para se manter viva, né? Uma empresa que é tão tradicional e que marcou a vida de tanta gente assim. Então estão aí os números da manufatura de brinquedos Estrela. Tá então analisada a manufatura de brinquedos Estrela, né, que está aí na sua luta e tentando ainda fazer os lançamentos desde os anos 2000 para cá. Também lançou os quebra-cabeças, fez parceria com a Disney para lançar os bonecos da Mickey, da Minnie, Tartaruga Ninja, Ursinho Pooh, enfim, uma série de produtos. Enfim, está aí na sua luta tentando ainda se manter viva no mercado, né, um mercado muito complicado, já que enfrenta uma forte concorrência, principalmente dos produtos chineses, e a Estrela está aí tentando sobreviver. E a nossa expectativa é que consiga superar todas essas dificuldades, consiga se reerguer novamente, até porque, como a gente sempre fala, uma empresa aqui no Brasil gera emprego, gera renda, gera desenvolvimento, e o que a gente espera é que as nossas empresas possam resistir e possam voltar a crescer, e ainda mais uma marca como essa, a Estrela, que fez parte e faz parte da vida de muita gente. Então fica aqui a nossa torcida pela recuperação dessa magnífica empresa. E naturalmente para você que é investidor, que compra ações, né? Então o importante é sempre analisar as empresas, saber como é que elas estão, se vale a pena ou se não vale a pena, para você minimizar os riscos e potencializar as suas probabilidades de ganho. E para tanto, o fundamental, sempre acompanhar como que está a situação financeira, como que está o endividamento, como que está a rentabilidade da empresa, para você poder fazer seus investimentos de forma cada vez mais segura. Dito isso, bons investimentos para você.